Qual é a vida que você está vivendo hoje? Qual é a forma que você tem se posicionado hoje e qual tem sido a direção do foco para esse posicionamento? Muitas das vezes a gente vive uma vida para impressionar pessoas, para ser aceito, para que as pessoas nos admirem, para que as pessoas nos vejam como referência, para que a gente cresça e as pessoas vejam o nosso crescimento. O foco errado paralisa progressos. Muitas das vezes nós temos que nos perguntar, talvez hoje você precise se perguntar, porque eu precisei me perguntar sobre isso, se eu estou vivendo aquela vida que Deus sonhou pra mim. Ou eu estou vivendo aquela vida que as pessoas estão esperando de mim. Porque existe muita diferença. Muitas das vezes a gente vai se moldando na questão de opiniões, as cobranças, os medos de desagradar. E sem perceber, a gente acaba começando a se afastar daquilo que Deus colocou como um propósito na nossa vida, porque muitas das vezes as pessoas ao seu redor podem desacreditar do propósito que Deus falou pra tua vida, mesmo elas conhecendo a Deus. E tudo bem, porque muitas das vezes elas fazem isso por segurança, às vezes não é por mal, porque elas entendem que, por mais que você esteja se esforçando, ainda não está acontecendo aquilo que você planejou com Deus, ou que Deus lhe entregou como um propósito. Então elas acabam entrando num conflito de inseguranças dentro delas, com medo que você se prejudique. E elas começam a querer te direcionar de uma forma que para elas seria mais coerente, porque é mais fácil, digamos assim. Mas nem sempre o que Deus quer pra nós é o mais fácil. Às vezes, o que Ele quer de nós é muito empenho antes do milagre, antes do propósito ser completo. Então, viver a vontade de Deus nem sempre vai agradar todo mundo. E nem sempre as pessoas vão entender. Deus ele vai sempre estar te dando motivação e vai estar te falando sobre o propósito. E vai te direcionar para que você foque naquilo. Mas muitas das vezes, a realidade para os outros que estão de fora, quando eles começam a ver, eles veem a sua vida desmoronando, sendo que você tá feliz porque você tá começando a ter os seus primeiros passos importantes e tendo uma mudança na sua vida. Só que por eles não viverem essa fase com a intensidade que você vive, às vezes eles têm um medo, né? E o cuidado, muitas das vezes, pode acabar, sim, paralisando o seu propósito. Porque pode fazer até mesmo você desacreditar do seu propósito. Meu marido e eu já escutamos a frase de desiste, isso não é pra você. A gente tava conversando sobre um assunto e a gente acabou chegando nessa conclusão. E eu falei, como isso é triste. Porque muitas das vezes a gente acaba conquistando aquilo que a gente tanto quer por meio da fé, do desempenho, mas porque ali tinha um propósito. E nós seguimos não pelo nosso próprio modo de ver, porque as circunstâncias às vezes são muito, muito diferentes do propósito, mas porque preferimos seguir em frente com a segurança de confiar naquele que nos chamou para aquele propósito. E isso nos traz o quê? Paz. Mas no meio do caminho, onde tudo estava desandando, trouxe o quê? Direção. E também aquele gatilho de eu preciso continuar, porque o que me mantinha firme para o propósito, o que me mantém firme para os propósitos da minha vida, é saber que foi Deus que chamou. Então, é por isso que a gente se mantém de pé. Porque senão a gente já tinha desistido faz muito tempo. Porque a realidade não está, muitas das vezes, alinhada com a realização do teu propósito. E é por isso que existe, entre a entrega do propósito e o cumprimento, uma coisa chamada jornada. Já viver para agradar os outros, agora a gente vai falar um pouquinho sobre, muitas das vezes, a ação que nós temos de agradar os outros. Pode nos gerar aceitação momentânea. Mas, no fundo, vai deixar sempre um grande vazio, sem explicação. E muitas das vezes vai te deixar com aquele ponto de interrogação gigante na sua cabeça do por que eu estou fazendo isso. Sabe? Porque você vai viver a sua vida para o outro e não para o propósito da tua vida. E é por isso que nós precisamos fazer o quê? Limitar algumas coisas, algumas pessoas, alguns ambientes. Nós precisamos focar no propósito e entender que propósito não se vive só porque eu quero viver, mas eu preciso ter as obras, ou seja, o movimento. Eu tenho fé, eu oro, eu jejuo, eu busco, mas eu tenho que me movimentar para vivê-lo, porque senão o querer, ele só é poder quando eu decido literalmente me movimentar para chegar até o final, né? Então, eu preciso entender, irmãos, que Deus não me chamou para viver uma cópia da vida dos outros, ou ser medido com a régua que os outros acham correta, na questão de se você seguir da mesma forma que eu, você consegue pelo menos sobreviver. Talvez Deus não quer só que você sobreviva à vida. Talvez Deus ele quer fazer com que você seja um grande testemunho e uma grande mudança para a tua vida, na tua casa, na sua geração, certo? Então nós precisamos entender que com Deus nós vivemos a situação do gerar.
com Deus é o gerar. Gerar coisas grandes, gerar coisas novas. Se você não confia no seu próprio Deus, e sim, você prefere confiar nos homens, você nunca vai virar o gerar de Deus. Nunca vai viver o agir de Deus sobre a sua vida. Porque ele não se move na régua dos outros, ele se move na confiança que você deposita nele, no meio do cenário, tá? Então ele te chamou para viver um propósito, e esse propósito é único. A régua dos outros não pode te limitar. Então continue. Não é sobre olhar para o que os outros estão falando e falar, realmente, a opinião dos outros é a voz de Deus. Não, a voz de Deus é a voz de Deus. Se alguém tá falando alguma coisa para você e você está indecisa, pergunte para Deus. Se Deus disse sim para parar, ok. Se Deus disse, eu preciso que você persevere, persevere e pronto, acabou. Mais importante é a voz de quem te chamou, de quem te criou, de quem te formou, de quem te direcionou. Talvez hoje seja um dia em que você se pergunte, eu estou sendo quem Deus me chamou para ser? Ou eu estou esperando que eu seja quem as pessoas imaginam que eu deveria ser? Mais uma multidão. E para essa resposta, se prepara, porque pode ser um pouco doloroso. Eu tive uma queda grande quando eu parei para analisar minha vida. Porque muitas das vezes eu fiz de tudo para caber em algo que eu tinha que insistir para estar. Entende? Então a sua resposta hoje pode doer um pouquinho. E tá tudo bem. Porque o despertar é necessário para que a gente possa começar a alinhar-se ao propósito de Deus. Porque o que acontece, irmãos, é que muitas das vezes nós estamos muito focados nos outros e esquecendo do propósito que Deus nos chamou. E nós precisamos reconhecer como nós estamos lidando com a nossa vida. Qual é o percurso que nós estamos tomando. É por isso que é necessário a gente parar um pouquinho, respirar fundo e entender os próximos passos. Porque reconhecer é o primeiro passo para recomeçar e para a mudança que nós necessitamos viver, tá? Voltar para o centro da vontade de Deus não é sobre perfeição, é sobre uma decisão. E é por isso que nós precisamos nos autoanalisar para saber se nós estamos no centro da vontade de Deus ou se nós estamos sendo direcionados pelas vozes do mundo. Porque ainda há tempo de voltarmos ao caminho. Sempre há um tempo para se ajustar no caminho do Senhor. Tem vida, tem esperança. Então bora lá.